Começa agora Minuto da Pesquisa, o programa para ficar por dentro das pesquisas feitas no CAV e compreender o impacto delas na sua vida. Olá, começa agora Minuto da Pesquisa, o programa de toda terça-feira às 8 da manhã, aqui na UDESC FM Lages. É nele que você fica por dentro das pesquisas feitas a partir do Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. É aqui que você entende como estes estudos e os resultados deles impactam a sua vida de modo direto ou indireto. Eu sou Carla Torres e hoje te convido a conhecer uma história que começou no Laboratório de Ecologia e Ecotoxicologia do Solo, aqui no CAV, e resultou na ECX, Soluções em Saúde do Solo, uma empresa pré-incubada no Orion Parque Tecnológico aqui em Lages. Recebemos no estúdio hoje da UDESC FM o professor Dr. Osmar Clauberg Filho, coordenador de toda essa ideia. Também os estudantes Daniela Tomazelli, Rafaela Alves dos Santos Peron, Tiago Ramos Freitas, Luiz Carlos Yunes de Oliveira Filho e Douglas Alexandre. Aliás, vamos detalhar aqui os currículos de toda essa turma. Nós nunca recebemos tantas pessoas no Minuto da Pesquisa. Vou apresentar em detalhe os nossos convidados, e sempre é uma parte bem longa do programa, hoje mais longa ainda, porque nós temos muitos. Vamos lá, o professor Osmar Clauberg Filho é agrônomo pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, é mestre em solos e nutrição de plantas na área de microbiologia e bioquímica do solo pela Universidade Federal de Viçosa, é doutor em solos e nutrição de plantas pela Universidade Federal de Lavras, também tem pós-doutorado em ecologia pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Ele é professor titular aqui da UDESC, atua nos cursos de agronomia e engenharia florestal, também no mestrado e doutorado em ciência do solo. O professor trabalha em especial com temas aí como ecologia e ecotoxicologia do solo, interação planta-micro-organismos, ecologia do solo e serviços de ecossistema. Daniela Tomazelli é engenheira agrônoma, é mestre e doutora em ciência do solo pela UDESC, pesquisadora de pós-doutorado, FAPESC-UDESC, e sócia fundadora da ECX Soluções em Saúde do Solo. Ela coordena projetos relacionados à microbiologia. A Rafaela Alves dos Santos Peron é engenheira agrônoma, mestre em ciência do solo pelo CAV-UDESC, tem bolsa FAPESC de recém-mestre, é idealizadora e sócia proprietária da ECX, Soluções em Saúde do Solo. Ela coordena projetos relacionados à viabilidade agronômica. O Tiago Ramos Freitas é engenheiro ambiental, mestre em ciências ambientais e conclui o doutorado em ciência do solo. Ele é sócio proprietário da empresa, da ECX, e é especialista em assuntos ambientais. Luiz Carlos Yunes de Oliveira Filho é engenheiro agrônomo, mestre em agronomia, doutor em manejo do solo. Ele é pós-doutor em ciência do solo. É um dos idealizadores da empresa, da ECX, e atua na análise de dados e elaboração de relatórios. E o Douglas Alexandre é engenheiro agrônomo, mestre e doutor em ciência do solo. É professor colaborador do CAV-UDESC. Trabalha com temas como ecologia, ecotoxicologia, é sócio proprietário da ECX, onde é especialista em ecotoxicologia terrestre e biologia e ecologia de enquitreídeos. Consegui falar, gente, mas não sei o que é. Vamos só entender o que são. A gente vai ouvir falar deles. Mas o que são os enquitreídeos? Só como uma curiosidade aqui para o nosso ouvinte. Talvez, como eu, o ouvinte nunca tenha ouvido falar. Tudo bem, Douglas? Oi, tudo bem? Os enquitreídeos, então, eles são conhecidos como microminhocas. Eles são parentes, assim, digamos, são os primos das minhocas. Eles são bioindicadores de qualidade do solo.
eles são utilizados como indicadores dentro dessa nossa área de atuação, que é a ecotoxicologia. Eles são bem menores, né? As minhocas a gente tem minhocas que chegam a 50 centímetros, os enctreides eles chegam a no máximo 4 centímetros. E diferente das minhocas, né? Eles têm as mesmas funções no solo, eles ajudam a ciclar matéria orgânica, a criar aqueles poros que vão ajudar na questão da circulação da água, do ar, mas eles vão estar atuando em escala tanto espacial quanto temporal menor, e eles vão estar mais relacionados com a parte da raiz das plantas, né? Então, eles têm essa relação maior com a raiz das plantas, com a produtividade. Sim. Então, esses que são os enctreídeos ou as microminhocas. Tão simpática a função deles, mas o nome é tão complicado. Muito bom. Gente, aqui a gente tem esse objetivo também de divulgar a ciência. Então, traduzir para as pessoas que não são especialistas. E o nosso ouvinte, com frequência, não está no CAV, não faz ainda parte do CAV, mas pode vir a fazer, né? Quem sabe seja o nosso futuro estudante aí. Mas vamos lá entender de onde saiu a ideia da ECX e por que falar de, por exemplo, enctreídeos hoje aqui no programa. Porque o projeto original que deu início aí a toda essa ideia é um projeto contemplado pela FAPESC, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado aqui de Santa Catarina, chamado Segurança Ambiental de Insumos Agrícolas, Soluções Ecotoxicológicas Inovadoras. Projeto que trata aí da implementação de um laboratório inovador, a ECX Soluções em Saúde do Solo, que oferece soluções em análise de risco ambiental para insumos agrícolas e resíduos industriais, com foco em organismos terrestres. E aí estão as minhocas, os colêmbulos, olha outro nome aqui, ó, os enctreídeos, que a gente já conhece, os fungos e as plantas. Pessoal, por favor, professor Osmar, qual é o objetivo, então, além, claro, dessa explicação inicial, como a ECX atua e para quem se volta esse trabalho, essa pesquisa? Para o que imediatamente? Então, tudo bem? Bom dia, Carla. Olá, bom dia. Bom dia aos ouvintes. Então, só para situar, né, na verdade, a ECX ela nasce num berço que é o berço da UDESC, né, da pesquisa, do desenvolvimento e também de formação de profissionais como esses que estão aqui. Então, hoje eles estão à frente, né, dessa startup, mas todos eles são cria da casa, vamos dizer assim, né? O Douglas começou na iniciação científica lá com a gente, mestrado, doutorado, a Rafa também, né? O Tiago também ali na ambiental, né? Fez mestrado, doutorado agora com a gente, a mesma coisa a Daniela, né? Mestrado e o doutorado, e agora pós-doc, né? Junto com a gente, o professor Douglas agora também atuando conosco. Todos eles, né, vêm de um processo de formação de estudos na área de ecologia e ecotoxicologia terrestre, que é o foco de pesquisa do nosso grupo de solo e sustentabilidade, um grupo formado também por outros professores, como o professor Gilmar Bareta, que é o nosso ex-reitor, né? E nesse ambiente de desenvolvimento de pesquisa é o nascedouro, então, dessas ideias, como da empresa, que eles vão falar agora, né? E desse projeto que você citou aí, que é um projeto que eles ganharam, né? Um financiamento para poder alavancar essa empresa que vai estar atendendo a sociedade, né? Então é a UDESC estendendo os braços através dessa startup junto com o Parque Orion. Eu acho que isso é algo muito bonito, né? Muito rico aí, né? Nesse processo, né? Sim. Juntamente com o programa de pós-graduação em Ciências do Solo também, que tem fomentado, né, o desenvolvimento dessas pesquisas. Parabéns pelo trabalho de vocês, por tudo que vocês vêm colhendo também, né? Falando em colher aqui, justamente falando em solo, a gente pode falar em colher no sentido figurado mesmo, né? De colher resultados e se fala em solo, fala-se em colher coisas. As pessoas querem retirar coisas da terra, querem resultados, mas também é interessante olhar para estes processos que vocês estão olhando, porque todo um trabalho anterior é necessário. E aí outra palavra que aparece aqui, até para a gente sair da mesma página, como se diz com o nosso ouvinte, soluções ecotoxicológicas. O que é a ecotoxicologia que aparece no currículo de tantos de vocês aqui? Todos, né? Dá para dizer assim. Tudo bem? Tudo bem, Carla? Bom Tudo dia. bem. Bom dia, ouvinte. Bom dia. A ecotoxicologia ela é uma ciência ampla, que tem uma grande empregabilidade.
Mas, em termos gerais, ela é a ciência que tem por intuito estudar o efeito das substâncias químicas sobre organismos vivos, com a finalidade de... E essas finalidades são múltiplas, eu vou dar só um exemplo aqui para a gente, mas de atestar a segurança, por exemplo, de insumos agrícolas. Então, a gente usa produtos de proteção de planta, como agrotóxicos ou até mesmo fertilizantes, e nós queremos entender como é que eles influenciam a vida no solo, porque a fertilidade do solo hoje ela é um tripé baseado tanto na química quanto na física e essencialmente na biologia. Então, preservar a dinâmica ambiental das espécies que habitam no solo é fundamental para que a gente consiga produzir cada vez mais e com segurança alimentar alimentos que são nutritivos e que não põem em risco nem o meio ambiente nem a saúde das pessoas que os consomem. Sim, é muito, muito clara a sua explicação e é incrível a gente pensar que está tudo interligado. Muitas vezes aparece uma palavra aqui no programa, por exemplo, ecossistema, bioma, e são vários níveis de vida, vários aspectos da vida ali interligados. Você falou em química, física, biologia, e talvez quando a gente justamente volta àquele termo, pega o resultado desse solo, a fruta, a gente se preocupa, o que será que tem aqui, que veneno é esse? As pessoas falam muito veneno, né? Mas existe toda uma ciência muito complexa até que se chegue àquele resultado. Perfeito. Então esse solo saudável vai dar origem a frutos melhores, resultados melhores e também uma segurança para quem consome, para quem interage com esse solo. Até mesmo não precisamos nem falar em consumir. Circular por este solo, fazer parte desse ambiente também requer essa saúde. Perfeito, né? Tudo isso tem relação, até porque a qualidade do solo ela também assegura a qualidade do ar e da água que nós tomamos. Então, entender como é que esses compostos que estão sendo aplicados, sejam nas lavouras ou enfim, em outras áreas da agricultura, têm se comportado no meio ambiente, é fundamental para que a gente consiga caminhar em direção a um futuro mais sustentável, garantindo a segurança alimentar, garantindo qualidade de vida para as pessoas e para tudo aquilo que a gente consegue extrair da terra também. Sim, sim. Nós estamos num momento, né, pessoal, de eventos extremos, por exemplo, em que a palavra sustentabilidade, acho que o professor tocou nisso num primeiro momento, ela é muito presente, mas ela é sobretudo cobrada de empresas, de atitudes. Eu tenho acompanhado muito, por exemplo, o ecojornalismo, né? O que se cobre, o que se fala sobre tudo isso, a interação desses agentes, quem está agindo ali naquele ambiente, quem causa o que leva, por exemplo, a tantas, às vezes, uma doença, né, que pode ter origem num descontrole nessas questões aí, uma doença nas pessoas ou em animais, ou até mesmo que afeta a saúde desse solo. E são diversos os casos, sabe, Carla, que a gente consegue ver que tem relação com o meio ambiente, com a qualidade Sim. ambiental e com os alimentos que nós consumimos. E a gente consegue evitar doenças nas pessoas simplesmente entendendo como é que alguns compostos se comportam no meio ambiente. Então o Douglas falou dos enctereídeos, que são bioindicadores fascinantes quando a gente começa a estudá-los, porque algo que faz mal para os enctereídeos, que faz mal para as minhocas ou para os colêmbolos, é algo que também possivelmente vai fazer mal para os seres humanos, né? Lógico que sempre trabalhamos com extrapolação de dados estatísticos, e a ecotoxicologia ela se baseia muito na estatística, mas é por meio dela que hoje a gente consegue entender um pouco da causa e efeito, do nexo causal daquilo que nós temos usado na agricultura em relação à saúde humana. Sim. E eu fiquei curiosa sobre... Vocês já falam em vários momentos aqui sobre a ECX Soluções ter surgido deste projeto dentro do laboratório aqui no CAV. Mas como é que foi exatamente essa passagem dessa pesquisa, desse trabalho de vocês ali para a ECX? Bom dia, Carla. Bom tudo dia, bem? Tudo bem? A ECX ela surgiu de uma conversa entre eu, a Daniela, o professor Osmar e o Luiz, no qual a gente estava trabalhando num projeto que é do IBAMA, né? Um projeto que veio para o professor Osmar ali para ele estar trabalhando com isso, e eu e a Daniela, a gente era bolsista na época desse projeto. Então, a gente sabia da importância, né, da parte de ecotoxicologia, devido todo o nosso histórico de iniciação, de mestrado, doutorado nessa área. E daí a gente falou, por que não, né? Porque sempre surge aquele... E o que a gente vai fazer depois da pós, né? Qual vai ser o nosso caminho? Aí, procurar emprego... Por que não a gente fundar a nossa própria empresa, né? Aí a gente deu a ideia para o professor, que a gente gostaria de ter
essa empresa porque a gente acreditava que era uma ideia boa, que a gente poderia solucionar esses problemas, que a gente sabe que o problema existe, e até hoje não tinha ninguém no Brasil que pudesse estar oferecendo esse serviço. Aí o professor abraçou a nossa ideia, a nossa causa, e daí começamos a idealização do nosso projeto. Foi um ano ali que a gente ficou estudando, começamos a nos inserir dentro do Parque Óreo, ficamos num programa ali por 6 meses, entendendo, né, saindo dessa área de pesquisa para uma área de empreender. Porque a gente era muito pesquisa. A gente estava sabendo só fazer pesquisa, sem a parte do empreendedorismo. Então, a gente precisava aprender sobre isso. E o Óreo surgiu daí para nós como o que nos ensinou a seguir um caminho além da pesquisa. Perdão, no tempo, para a gente se situar um pouco no tempo, quando isso tudo aconteceu, tanto a aprovação do projeto, quanto esse momento de passagem para o Orion? A nossa idealização faz 1 ano. A ECX efetivamente nasceu tem 4 meses. Que a gente fez em julho, pessoal, para quem está nos escutando aqui. Que a gente fez CNPJ, foi atrás de entender melhor, e daí a gente se inscreveu no Mulheres Mais Tech, e daí a gente ganhou ele, e a gente está muito feliz, porque inicialmente o nosso sonho recebeu o segundo pontapé, né? O inicial foi aqui a UDESC, né, por ter professor que nos apoiou, que nos ensinou durante todo esse tempo que a gente convive ali. Eu tô com o professor ali mais de 10 anos, então é bastante coisas que a gente absorve de aprendizado. Está no pós-doutorado já? Não, eu sou pós-mestre, eu trabalho como bolsista FAPESC de um projeto também bem legal ali do laboratório. E eu tô como pós-mestre. Que eu saí, eu voltei de novo. Porque, né? Claro. Não, e falou em 10 anos, eu pensei assim, bom, ela tá desde a graduação e seguiu aqui. É porque vocês são vários, né? Deixa eu achar. Nós estamos falando aqui com a Rafaela Alves dos Santos. Isso mesmo. Peron. Até para o nosso ouvinte se situar, né? Antes falamos aí com o Thiago Ramos Freitas e antes ainda com o Douglas, tá, pessoal? Quem está nos escutando aqui hoje. Estamos, só para retomar aqui, para reforçar, estamos falando do projeto Segurança Ambiental de Insumos Agrícolas, Soluções Ecotoxicológicas Inovadoras, projeto que evolui para a ECX Soluções em Saúde do Solo, uma empresa pré-incubada no Orion Parque Tecnológico aqui em Lages. Para você que está conectando na gente aí, sintonizando na 106.9 neste momento. Muito interessante. Em pouco tempo, pelo teu relato, em 1 ano vocês todos têm que passar de pesquisadores, acadêmicos, o professor com toda uma história como orientador, como condutor dessas pessoas na academia, passaram a noções de empreendedorismo. Claro, eles são, como você diz, os protagonistas da ECX, mas tudo vai começando pela sua orientação, né? O senhor já tinha tomado contato antes com a questão do empreendedorismo? Eu digamos assim, eu tenho procurado estimular essa área dentro do CAV. Sim. Inclusive, há uns 2 anos atrás, a gente deu uma disciplina sobre empreendedorismo focado em biotecnologia do solo e biodiversidade. Depois a gente também trouxe uma outra disciplina focada em bioinsumos. Então, eu tenho procurado construir isso. Obviamente, eu não sou um empreendedor, eu sou um cientista, né, e professor. Mas a gente sempre manteve muito contato com empresas. Então, nesse sentido, a minha experiência é muito de interagir com empresas. Nós temos projetos aí desde a Agência Ambiental Alemã, hoje tivemos com o IBAMA até pouco tempo, empresas como a BASF e outras empresas. Então, essa lógica, né, de relação com empresas talvez nos tenha ensinado, né, da importância de que a academia vá além, né? Sim. E elas abraçaram, né, toda essa equipe aqui, né, eles abraçaram esse desafio, né, e obviamente toda essa ímpeto, né, de avançar para o empreendedorismo é deles, né? Eu estou junto apoiando. Mas o senhor fez esse hub aí, como se diz, essa conexão. Eu tenho falado pelo WhatsApp, eu acredito, com a Daniela Tomazelli, mas a Daniela não falou comigo ainda aqui no programa. Conversamos aí antes com a Rafaela Alves dos Santos Peron.
E, claro, todos vamos revezando aqui nesse microfone. Daniela, eu chamo para tu falar com a gente também, em função de que eu quero ouvir de você e da Rafaela mais sobre o Mulheres Mais Tech, essa contemplação aí pelo edital Mulheres Mais Tech, também da FAPESC, certo? O que significa isso, tanto para a empresa quanto para vocês? Por favor, compartilha com a gente. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvinte. Bom dia. Bom, o Mulheres Mais Tech quando a gente escreveu, né, a gente pensou muito em trazer algo que a gente pudesse implementar um laboratório para, de fato, atuar depois que a gente migrar da UDESC, né, que a UDESC é o nosso berço, mas a gente vai ter que voar também, bater né? asas. É nosso conforto, nosso ponto central, mas a gente vai ter que sair daqui um dia. Então, a Mulheres Tech, esse edital que é da FAPESC, que incentiva mulheres a empreender, né? Já que a maioria dos empreendedores ainda são homens, então incentiva o empreendedorismo feminino. E pra gente isso significa muito, pois a gente vai conseguir ter esse aporte inicial para montar o laboratório, para ter uma estrutura no início ali, que o início é sempre difícil, né? Empreender, na verdade, é muito difícil. Quando você sai da ideia e começa a ver que você tem que ter um contador, que você tem que pagar um monte de taxa, um monte de imposto, isso é bem, bem complicado. A gente tá ainda entendendo toda essa dinâmica, mas ter Mulheres Tech do nosso lado vai ajudar muito, porque a gente vai conseguir ter o nosso laboratório, ter o pontapé inicial, né? Para começar a atender, a prestar serviço e a entender nosso mercado e avançar nisso. Sim. Como vocês falaram antes, a Rafaela comentou, faz 4 meses que vocês estão pré-incubados no Orion Park, né? Como, digamos, é como se fosse uma pré-empresa, é isso? Explica pra gente entender, para o nosso ouvinte compreender exatamente. Na verdade, os 4 meses são o CNPJ, que a gente abriu de fato o CNPJ. No Orion, a gente já vem conversando com eles faz quase um ano. Foi metade do ano passado, a gente começou a se inserir nos programas dele. Um deles é o Reúne, que eles te ajudam a se entender como empresa, entender como é que a tua ideia funciona no mercado, né? Como é que a tua ideia vai ser aplicada no mercado, se existe mercado para a tua ideia, se ninguém tem essa ideia porque é boa demais ou porque é ruim. Enfim, eles ajudam a gente a se situar nisso. Esse é o programa Reúne. Depois a gente entrou num outro programa, que é o Co-Creation. Aí a gente começou a desenhar quem era o nosso público-alvo. A gente começou a validar, a gente entrevistou algumas empresas para entender o problema, entender a dor do cliente, né? Como é falado nessa parte mais do empreendedorismo, né? Você tem que entender seu cliente, quem é seu cliente. O que ele precisa, né? O que ele precisa. Então, a gente começou a se situar. Esse Co-Creation foi um programa que teve quase 6 meses de duração. Então, a gente teve que aprender sobre tudo, sobre negócios, sobre administração, sobre gestão. Aí deu para evoluir bastante. No final era uma competição, né? A gente também foi afinando essa parte mais comercial do pitch, que é muito importante. Inclusive, semana passada a gente fez um pitch num evento lá que aconteceu no Orion, que foi o Subbiotech. Então, foi mostrando como a gente poderia se comunicar de maneira comercial. Sim. E não acadêmica, porque a gente tem vontade de explicar tudo. Sim, tudo tem um nome técnico, alguma coisa, assim, que nem nós falamos antes aqui, os encitreídeos e depois os colêmbulos, né? Acertei? Vocês depois explicam para nós os colêmbulos também. Mas é importante, tu falaste no pitch, você está sempre vendendo essa ideia. O pitch para vender essa ideia, seja para um parceiro comercial, para um cliente em potencial. E isso realmente, como disse o professor, é uma construção. É uma noção, seja por uma disciplina, como ele ministra, seja por essa experiência, é uma noção que este profissional, que afinal é a pessoa que gera o conhecimento para a indústria, para que esse profissional também tenha essa oportunidade de se inserir, ele tem que migrar um pouco, né, para essa linguagem mais rápida da venda. E aí eu fiquei curiosa, porque você falou assim sobre claro, agora vamos
de novo, mergulhar um pouco mais no Mulheres Mais Tech, o que significa essa contemplação pelo edital, mas uma coisa que me chama a atenção, e eu estou no CAV há 6 meses, em Lages e no CAV há 6 meses, me chama muita atenção como o CAV é tomado por mulheres, como as rurais, as ciências todas que se aprende aqui, né, na agronomia, na veterinária também, na ciência florestal, ambiental e sanitária, as mulheres estão em peso. Eu vejo assim, a agronomia, quando eu estive na graduação na universidade, isso há mais de 20 anos, a agronomia era um curso que concentrava muitos homens. E hoje não. Porém, esse sintoma que vocês me trazem e que eu vejo, o homem segue como o principal empreendedor, digamos assim. Quem a gente mais vê no mercado como empreendedor. A mulher ainda está saindo desse lugar de observadora, de estudante, de se capacitar para empreender. Mas como é que está acontecendo isso para vocês? E, novamente, como é que o Mulheres Mais Tech proporciona esse salto? Como a Daniela já falou, né, Carla? O Mulheres Mais Tech, ele é um edital desenvolvido para as mulheres, para incentivar as mulheres catarinenses ao empreendedorismo. Então, o que ele proporcionou para a gente, além de, né, todo o financiamento ali que ele vai dar para a gente, é que a nossa ideia era válida, que a nossa ideia era... no que a gente confiou era importante. Então, porque o Mulheres Mais Tech ali teve vários projetos, né, que foram inscritos e poucos deles foram contemplados. Então, os Mulheres Mais Tech, ele tem como função, acho, ao meu ver, primordial, incentivar que nós, mulheres, podemos estar onde a gente quer e conseguir objetivos maiores na nossa vida, além de ser só uma funcionária, às vezes. Nada contra, né? Mas a gente pode ir muito além. Então, os Mulheres Mais Tech vêm dar isso pra gente. Então, ele só vai financiar projetos onde as mulheres estão ali no mesmo nível de comando que os homens, quando tem um processo de né? Sim. Elas que teriam que ter o mesmo porcentagem do quadro de sociedade, ou ter mais número de mulheres, quanto mais, melhor, né, para se inscrever nesse projeto, para que o projeto seja contemplado. No nosso caso, ali na nossa empresa, temos eu e a Dani, né, que somos... a ideia surgiu de nós duas, né, da SCX. Óbvio que os meninos entraram e hoje a gente é muito feliz com o nosso quadro de sócios. Mas a ideia inicial foi nossa. E a Daniela, ela, desde o início, assim, ela teve uma garra muito forte em incentivar e acreditar muito. Teve muitos momentos que a gente pensava em desistir. Eu lembro que quando a gente se inscreveu nos Mulheres Mais Tech, a gente tinha uma viagem de amigas e ela não queria ir porque ela falou, não, eu tenho que escrever para esse Mulheres Mais Tech, eu preciso porque eu acredito que a gente vai ganhar. E desde o início ela estava muito acreditando que a gente iria ganhar. Então, foi muito importante ter ela, assim, desde sempre assim, no nosso grupo, dando esse incentivo. Sim. Então, os Mulheres Mais Tech vêm trazer isso, que a gente também tenha o mesmo direito, né, que os meninos de estar empreendendo, de estar alavancando a nossa carreira com profissionais. Que cenário maravilhoso, hein? Que bom ouvir isso e recebê-las aqui para saber disso, dessa vivência de vocês. E assim, pessoal, claro, agora entendemos em que contexto a empresa nasce, está se desenvolvendo. E falamos antes aqui na dor do cliente, que é importante saber comunicar com a dor, ou seja, aquilo que ele quer resolvido na vida dele. E vocês nos trouxeram aqui um projeto que implementa aí soluções em saúde desse solo, soluções para análise de risco ambiental, de insumos agrícolas e resíduos industriais. E quem são, para o nosso ouvinte ter bem claro, então, já que a solução é essa, o que vocês... A dor que você soluciona é essa. Que clientes são esses? Vocês já estão atendendo? Como é que funciona? Se os rapazes quiserem voltar ao microfone, as mulheres tomaram conta do programa. Então, o nosso cliente, nosso público-alvo hoje são empresas, tanto empresas que produzem insumos agrícolas, como, por exemplo, biofertilizantes ou... produtos biológicos, também empresas convencionais de insumos agrícolas, como os agrotóxicos. E também a gente tem um foco em resíduos industriais, para
buscar transformá-los eles em fertilizante. Eles têm potencial, geralmente eles são ricos em nutrientes. Sim. Só tem que achar uma faixa de segurança, uma faixa que eles possam retornar ao solo sem ser prejudicial aos organismos que vivem ali. Então essa é uma das nossas propostas. E também aliar a agricultura convencional, que com o uso de agrotóxicos, com a implementação dos biológicos. Então, a gente também faz teste de biocompatibilidade para avaliar se você pode entrar na lavoura tanto com biológico aliado a um agrotóxico, por exemplo. Então, o biológico, o que seria esse biológico? O biológico pode ser, hoje, né, É um defensivo biológico. É um defensivo, muitas vezes à base de fungos ou bactérias que atuam contra doenças ou até pragas. Sim, ele poderia vir a substituir, de repente, o que as pessoas chamam de veneno, esse agrotóxico? Poderiam. Esse é um movimento atual, né, da agricultura para se tornar mais biológica. Mas como acredito que ainda tem um grande caminho para largar a agricultura convencional, largar não, mas aliar ela, integrar ela com esse movimento dos biológicos, então uma das nossas linhas é testar essa compatibilidade dessas duas agriculturas, dessas duas formas de agricultura também. Então, a gente, só para buscar aqui o nome da empresa, ECX Soluções em Saúde do Solo, e principalmente falando em soluções inovadoras, ou seja, nesse pitch, nessa venda que vocês fazem, vem essa expressão, soluções inovadoras. A inovação estaria, então, nesse avanço do defensivo biológico. Ou existem outros aspectos que são inovadores? O que é a inovação para vocês? Carla, esse aspecto dos insumos biológicos, lógico, eles são inovadores, mas essa é apenas uma das 4 frentes de trabalho que nós hoje temos atuado. Sim. Eu acredito que a grande inovação está em nós tentarmos aliar hoje o entendimento da química com a biologia. Sim, e nós somos hoje, em nível Brasil, talvez a única empresa que está se propondo a montar um laboratório de ecotoxicologia terrestre. O grande foco das empresas hoje se dá com estudos na água, com organismos aquáticos. A ecotoxicologia, assim como a vida, ela evolui da água. O professor Osmar, inclusive, brinca comigo, né? O meu mestrado eu trabalhei com peixes, e aí, como a vida eu evoluí, vim para a terra, e hoje eu trabalho com os organismos da terra. E aí, hoje, em nível Brasil, nós temos uma certa carência de estudos com bioindicadores da qualidade do solo. Então, esse é um dos aspectos onde se insere a inovação da ECX. Mas não só isso, nós conseguimos trabalhar com outras áreas e também alinhando isso com a necessidade, com a demanda de nossos clientes. Porque muitas dessas demandas, elas têm uma relação do entendimento futuro, né? A gente chama dentro da ecotoxicologia de fate, né? Do inglês futuro, dessas moléculas no meio ambiente. Então, como é que a gente entende, como é que vai se comportar uma molécula que foi aplicada e tem sido aplicada 2, 3 vezes no ano ao longo de 10 anos? E isso hoje, em nível Brasil, existe uma grande carência. E nós temos que lembrar que o Brasil hoje ele é um dos principais produtores agrícolas do mundo, né? Então, associar esse entendimento da segurança ambiental com a ecotoxicologia é de grande valia. Sim, professor. Não, só para complementar a excelente fala do Tiago, né? Nós precisamos entender, né, essa nova lógica, né, de avaliar o potencial tanto dos resíduos como das substâncias químicas que nós utilizamos. E a ECX, né, ela nasce com um grupo extremamente capacitado e treinado, inclusive para trabalhar com protocolos novos que nós criamos e desenvolvemos aqui. Então, eles vão poder colocar esses protocolos a serviço da comunidade. Sim. Protocolos de avaliação de risco, protocolos que vão capacitar muitas vezes na tomada de decisão de doses, né, de uso de resíduos, em que doses, em que condições de solo, de poder também pensar, né, na questão da aplicabilidade desse resíduo, né, ao longo do tempo. Então, tudo isso, né, vem, digamos assim, o inovador está na abordagem, né, está na maneira como se trata agora a utilização. Inclusive, sim, vou lançar aqui uma coisa que eu acho que eles esqueceram de falar, né, eles propõem nesse projeto aí, né, o lançamento de um selo, né, de uma certificação. Né? Então, agora passa a bola para eles. Por favor, comentem para a gente. E interessante, professor, quando o senhor fala no protocolo,
parece tão bonito e é lindo a gente observar, olha, chegamos a este resultado. Quanta tentativa e erro, quantos anos, não é, professor de pesquisa, até que se chegue num protocolo, não é? Décadas, muitas vezes. Provavelmente é o que o senhor enxerga, né, com base no seu trabalho aqui no CAV. Com certeza. Traz um sim. diferencial, a gente se alegra, né? A gente poder ver isso sair da academia para o serviço na sociedade, né? Isso é muito bom, né? A gente vê essa galera se lançando aí e levando com eles as coisas novas, né? Que gratificante para um professor, não é? Imagina. É muito. Professor, falando em professor Douglas. Falou pouco hoje aqui, professor. Sobre essa questão do selo, então, hoje a gente tem, por exemplo, os agrotóxicos convencionais, né, herbicidas, fungicidas, eles passam por um processo onde, obrigatoriamente, eles precisam ser avaliados em testes ecotoxicológicos. O IBAMA exige testes onde a gente avalia o efeito deles em minhocas. Mas a gente tem substâncias que a gente está utilizando na agricultura hoje, como, por exemplo, pó de rocha, adubos, cama de aves, biofertilizantes, que são aplicados sem que a gente saiba se eles são seguros de fato ou não. A lei não exige nenhum tipo de avaliação. Sim. E são produtos que são utilizados no que a gente chama de agricultura orgânica, né? Uma agricultura mais verde. A nossa proposta é realizar testes com alguns indicadores, né? Micro-organismos, os enctreídeos, fungos, que são fungos benéficos, né? Que a gente, quando pensa em fungos, a gente sempre pensa em doenças, mas no nosso caso a gente trabalha com fungos que são benéficos para a planta. E os colêmbulos. O que é o colêmbulo? Fiquei curiosa. Então, a gente tem, quando a gente fala de fauna do solo, né, os bichos, os animais que vivem no solo, a gente separa ele em artrópodes e oligoquetas. Os oligoquetas são as minhoquinhas, são os que não têm esqueleto, né, são os moles, as minhocas, os enctreídeos, as lesmas. E quando a gente fala em artrópodes, são aqueles mais durinhos, os que têm esqueleto. Então, aranha, formiga, os besouros, e colêmbulo é um artrópode do solo. Ele é sensível, ele é importante no solo e ele é um bioindicador também. Então ele é pequenininho, ele pula ali no solo. Então faz parte desses protocolos para utilizar em ensaios ecotoxicológicos. Também é uma palavra interessante para a gente deixar mais clara, assim como o colêmbulo e o enctreídeo, mas você falou, inclusive foi você que iniciou assim, a tocar nela, como é que sinalizador, não, bioindicador. Nós temos vários bioindicadores na natureza, não é? O que eu entendo, e aí, por favor, nos esclareça se é isso ou não, é que este animalzinho, esta planta, esse indivíduo, seja ele qual for, a saúde dele, o aspecto dele, como ele está, sinaliza se o ambiente está saudável, é isto? Isso, a gente consegue, através de medir alguma alteração naquele organismo, a qualidade daquele ambiente. Sim. Então, se ele está presente ou se ele está ausente, se tem pouco, se tem muito, a gente consegue, através de algum indicativo que aquela espécie está me dando, eu consigo entender se o ambiente está ok ou não. Por isso que a gente chama um bioindicador, né, da qualidade do ambiente. Lembrei dos macacos, né, com a questão da... Como é que é a doença que sinaliza se os macacos da região estão morrendo? Febre amarela. Isso, exato. Um bioindicador. E a gente fica com pena deles, né? Enfim, os animais, mas é um bioindicador para a gente também proteger a espécie humana, né? Em relação a essas questões. Só para entender, né? Todos esses organismos do solo que nós pisamos e não vemos, eles desempenham funções essenciais à manutenção da vida sobre todo o planeta, sobre toda a parte, né, terrestre do planeta. Tem inúmeras funções de ciclagem de nutrientes, decomposição da matéria orgânica, né, sequestro de carbono, eles estão envolvidos com tudo isso. Só que geralmente a gente não olha, né? E o que está longe dos olhos fica longe do coração, já diz o ditado popular. E nós queremos aproximar o coração das pessoas também, né? A esses organismos tão importantes. Muito importante. E, claro, se o nosso ambiente estiver saudável, vamos ter mais desses micro-organismos e vamos ter mais saúde para nós também. Parece que só quando toca na gente, só quando a gente é afetado, o ser humano é afetado, é que a gente vê o perigo chegar, né? Mas até que sejamos afetados, a natureza toda já foi.
ao redor. Então, por isso a questão da sustentabilidade, uma palavra que apareceu aí, é por isso que é importante, né, pessoal, nós termos esse olhar para a vida como um todo. Você aí, nosso ouvinte. Pessoal, estamos nos encaminhando já para o fim. Foi rápido, passou rápido, porque foi muito interessante ouvir vocês e saber dessa iniciativa. Veja, é a primeira vez que eu lembre que o Minuto da Pesquisa recebe uma empresa já estabelecida. Nós conversamos com a FIEP, que é uma fundação que ampara, então, pesquisas, né, que pode facilitar, por exemplo, você ter iniciativas empreendedoras, assim, a partir de pesquisas feitas no CAV, mas empresa estabelecida ou recém-estabelecida, eu acredito que seja a primeira que nós recebemos. E é muito interessante nós acompanharmos, por outro lado, assim, os projetos de extensão, eles tocam a comunidade, mas uma empresa que sai da pesquisa e sobrevive na comunidade, sobrevive também, é também sinônimo de sobrevivência para os profissionais que saem dessa formação. Isso é muito gratificante, né? Eu gostaria de saber, e o ouvinte certamente ficou curiosa, para contatar vocês, como é que vocês estão pelas redes, como é que é possível encontrá-los, seja aí para saber mais da empresa, seja para ser cliente de vocês, como é que pode fazer? Bom, hoje nós estamos no Instagram, a maneira mais fácil de nos encontrar, é @ecx.solo. ecx.solo no Instagram, bem fácil, né? Bem tranquilo, a maneira mais fácil de nos contatar. Aqui no CAV, a face da ECX no CAV, nós temos a ECX no Orion Park, e como é que é esse QG, como se diz, né? Essa central aí, essa origem de vocês aqui no CAV, é possível conhecer? Então, como a Dani falou, vai chegar um momento que eles têm que bater asas, né? Eles estão se preparando para isso. Sim. Mas enquanto eles estão aqui, nós estamos dando todo o apoio necessário, e todos eles, de uma forma ou de outra, são bolsistas, né? Estão aqui trabalhando, o professor, né, bolsista de pós-doc, o Douglas, ela também tem uma bolsa, a Dani tem uma bolsa PDJ, financiada pela FAPESC, que está desenvolvendo trabalhos aqui ainda dentro da UDESC, a Rafa trabalhando, né, também com uma bolsa da FAPESC, e o Thiago terminando o doutorado dele, o professor Luiz, que também ele agora não está mais com a gente, está lá em Pelotas, mas ainda interage conosco, faz parte desse grupo. Todos eles, nós continuamos trabalhando juntos. E a ideia é de que a gente possa, de alguma forma, manter a ligação com a ECX a hora que ela se lançar. Inclusive, nós agora habilitamos, né, o nosso laboratório para serviço externo. E estamos começando a prestar serviço externo usando alguns desses protocolos, né, e a ideia é de que a ECX se torne uma das grandes parceiras, né, via FIEP, nós também somos parceiros da FIEP, nesse processo, então, de transição aí. São processos que nós estamos tentando construir também, porque eu acho que até como universidade a gente ainda está amadurecendo essas coisas, né? Sim. Muitas vezes focados muito na academia, no ensino, ou ali na pesquisa, e dando agora uma volta, né, para tentar justamente alavancar a inovação, o empreendedorismo, usando essa galera jovem, cheia de energia aí, de boas ideias e muito bem capacitada. Volto a destacar isso. São um pessoal muito capacitado, muito responsável, que tem trabalhado comigo, eu posso falar isso sem medo, e que eu tenho certeza que eles vão atender aí fora o público externo também com muita qualidade, muita ética, né? E realmente não tenho dúvidas, né, de que eles vão ser bem-sucedidos. Orgulhos do professor Osmar e do CAV como um todo. Parabéns, pessoal, pelo trabalho de vocês, muito sucesso, e que nós possamos recebê-los aqui em outro momento, porque, como disse o professor, e outro dia, falando do Lazo aqui no programa, a professora nos disse o quanto hoje a academia segue sendo importante também no mercado. E eu noto o quanto o Brasil ainda está se inserindo, como você disse, e enquanto em outros países, como os Estados Unidos, a ponte universidade-mercado, ela já é muito sólida. É muito normal você pensar no pesquisador empreendedor, na empresa que sai da universidade, né? Por favor. Só eu queria também lembrar o pessoal, até o professor Osmar e a Daniela esqueceram de falar, que recentemente, essa semana, eles publicaram um livro
Sim, eu sabia disso e não puxei o gancho. Por favor, pode falar pra gente. O livro, pessoal... Bom, eu não vou nem dizer o nome, eu vou deixar para a Daniela trazer a notícia, a novidade como um todo, por favor. Então, parabéns. Essa semana passada, aliás, saiu o nosso livro. O título dele é Biologia do Solo, Conceitos Básicos e Aplicações nas Ciências Agrárias. É um livro bem interessante porque ele, diferente do que a gente já tem no mercado hoje, nas outras excelentes obras, ele tem uma linguagem muito mais acessível. Então, para um aluno de ensino médio, para um aluno de graduação, ele é um livro muito fácil de entender. É um livro que a gente teve todo o carinho de ilustrar muito bem, de trazer a ciência traduzida em forma de figura, em forma de ilustração. Então, é um livro bem acessível para qualquer pessoa que não tem base zero em biologia do solo, entender e conseguir se familiarizar com essa área. Que interessante. Olha, a criança que eu fui gostaria de ter encontrado um livro assim. Gente, eu ia naquelas enciclopédias ilustradas, antigas, anos 80, né, pessoal? Vocês imaginam, tudo em papel. E eu adorava saber dessas coisas, só que assim, a enciclopédia tem de tudo, né? E aí você tem aqui um livro que estão concentrados todos esses estudos e, como disse a Daniela, divulgando ciência, fazendo com que todo mundo compreenda. Basta saber ler, Daniela, é isso? Então? Basta saber ler, é acessível, é uma linguagem, a gente tentou trazer uma linguagem bem acessível para um público do ensino médio, técnico, graduação, enfim. Que maravilha. Parabéns, e por meio de vocês é possível adquiri-lo, né? Saber mais para adquirir. Isso. Mas ele está nas plataformas. Ok. E destaco aqui novamente como vocês contatam o grupo aqui nas redes sociais. E no Instagram, pessoal, @ecx.solo. ecx.solo, certamente o link do livro vai estar lá. E outras informações de como falar com vocês. E contratar esse serviço, quem sabe? Também temos o Instagram do laboratório. Ah, sim. Que daí o livro é mais pelo nosso grupo do laboratório. Verdade. Tem outros pesquisadores. Então é Lab Ecossolo, o Instagram. Também a gente tem o YouTube. A gente tem aulas no YouTube que são bem legais. Para quem quiser assistir, entender um pouco como é que funciona o laboratório. Sim. Tem várias aulas, várias explicações no YouTube também. E, por favor, só reforça pra gente no Instagram o Instagram, o perfil do laboratório, como é que é? É Lab Ecossolo. Lab Ecossolo, bem fácil, na verdade. Lab Ecossolo. E, repito aqui, da empresa ecx.solo. Tudo no Instagram. Professor Osmar? O senhor quer falar? Só colocar, né, que nós estamos aqui na universidade, na UDESC aqui, no CAV, em Lages, à disposição da comunidade. Nosso laboratório é aberto a visitas, né, as pessoas quiserem conhecer. Inclusive, boa parte desses organismos bioindicadores nós cultivamos lá hoje. Essa galera está toda treinada para trabalhar com esses organismos. Nós recebemos também, via projetos de extensão, como Sustenta e o Solo na Escola, estudantes, né, aqui. Mas o contato pode ser por nós, porque essa equipe da ICX hoje está toda ali dentro do laboratório, né, por enquanto, ou mesmo pelo Instagram deles, né? Sim, certo. Tá aí, pessoal, todos os contatos, todas as maneiras de você conhecer. Para você que é nosso ouvinte, não é especializado ainda, nada de acadêmico ainda, mas quem sabe possa ser nosso futuro estudante aqui no CAV, fica já o contato para você entender melhor. Temos aí um evento para você conhecer os cursos aqui do CAV, mas nada como você ter esse canal também aberto com os laboratórios de cada curso. Eu agradeço a presença de vocês aqui, parabenizo por tudo isso. É livro, é Mulheres Mais Tech, é o lançamento recente, dá para dizer, da ECX como empresa. É muita coisa acontecendo, né, gente? Então haja energia também para vocês praticarem tudo isso e manterem esse pique. Eu gostaria de agradecer, Carla, também, né, a Rádio Desk, a você que nos acolheu aqui. E é muito importante, né, a gente realmente dar visibilidade ao que a gente faz. E a gente tem que fazer até uma reflexão, porque muitas vezes a gente está tão envolvido, né, com tantas coisas aqui na academia, na pesquisa, sim, que a gente peca, né, por não fazer esse processo de divulgação. E que bom ter a rádio, né, e ter vocês aqui, e também o pessoal da comunicação, ali a Tatiane, nos ajudando, né, nesses processos para levar para a comunidade
aquilo que realmente o CAV, né, representa, aquilo que o UDESC representa para o estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Sim. O tanto de conhecimento que se produz aqui e muitas vezes as pessoas nem imaginam, né, professor? Nós que agradecemos, a comunidade certamente agradece também, e é muito legal, como eu comentava antes aqui do programa com vocês, quando a gente tem um retorno, um feedback do ouvinte, o ouvinte que não é especializado em nada disso que se estuda aqui, e ele entende sobre o que nós estamos falando. Então fica aí a dica, vamos retomar aqui, por exemplo, Biologia do Solo é o livro. Como eu disse antes, quanta gente curiosa que gosta, né, de entender mais sobre a vida ao redor e poderia ter acesso a um conteúdo aí e não sabe onde procurar, né? Então, Biologia do Solo, um livro de linguagem muito fácil, muito acessível para você que é curioso, curiosa aí sobre as ciências, toda essa vida que está sob os nossos pés, como disse o professor Osmar. Lab Eco Solo é o perfil no Instagram para você conhecer o laboratório e também ter acesso ao link para o livro, né, para você adquirir este livro. Eu agradeço novamente, agradeço você aí, nosso ouvinte da 106.9. Hoje, Minuto da Pesquisa trouxe, acho que é a primeira vez, como eu disse, que trazemos uma empresa já formada a partir de pessoas do CAV. É a primeira vez que recebemos tanta gente no estúdio, foi muito legal. Foi trabalhoso aqui o revezamento no microfone, mas deu tudo certo. Este foi Minuto da Pesquisa na Rádio UDESC Lages. Nesta edição, conhecemos uma história que começou como pesquisa no Laboratório de Ecologia e Ecotoxicologia do Solo, aqui no CAV, e resultou na ECX Soluções em Saúde do Solo, empresa pré-incubada no Orion Parque Tecnológico aqui em Lages. Nós nos encontramos ao longo aí da programação. Eu sou Carla Torres e o Minuto da Pesquisa volta em edição inédita na próxima terça-feira, 8 da manhã. Essa nossa conversa você escuta também em reprise nesta quarta, às 8 da noite. Até. Tchau, tchau. Você ouviu Minuto da Pesquisa, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio Educativa UDESC FM Lages.